Seja muito bem-vindo ao Método CAT. Se você chegou aqui, é porque você demonstrou interesse em saber um pouco mais sobre o que é o Método CAT. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem suas vendas e se conectarem com seus clientes. E eu vou logo de início aqui falando algo bastante interessante, porque parece muito doido até o que eu vou falar, mas através do método CAT, desse método que eu desenvolvi, que eu fui aprendendo ao longo dos anos, né, e cheguei à compilação há uns anos atrás, eu alcancei níveis jamais imaginados por mim de renda e pelas pessoas que eu treinei. Daí você pode me perguntar, tá, Ricardo, mas levou quanto tempo isso? Logo mais eu estarei discorrendo sobre tudo isso aqui. Mas o importante é provar, né, e mostrar realmente que o método funciona, né, e o nível de renda que eu alcancei realmente é bem superior ao que eu jamais tinha sonhado, né? Quem não sonha em ter uma vida melhor, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui na sequência aqui, alguns extratos meus e alguns depoimentos que ajudam a comprovar um pouco do poder que tem o método CAT na vida de uma pessoa, de um profissional de vendas. Ok? Aqui são alguns extratos dos últimos meses, aí, né? Eu falo dos últimos 12 meses, e que fala de alguns valores aí, né? 63 mil, 46 mil, 54 mil reais, né? Compensations, né? Às vezes eu tiro da conta que esses aqui eu tirei do meu faturamento na empresa aqui, 79 mil, 68 mil reais. Eu estou falando em rendas acima de 70 mil, 60 mil reais. Ele é poderoso assim? E logo mais vocês vão entender por quê e como cheguei até aqui. E 48 mil reais. Logo adiante aqui, eu quero colocar o depoimento do Jaime, que fala um pouco sobre isso, sobre, né, o treinamento que ele teve comigo aí, no início de uma jornada, né, junto comigo aí. Vamos lá? Quando você me trouxe o desafio, a possibilidade de ganhar muito mais do que eu ganhava sendo empresário na área de vendas, eu pensava, será que é possível, vendendo para CNPJ de um em um, fazer o que realmente foi prometido? E naquele período que eu não acreditava ou não sabia aonde era possível chegar, você me mostrou o caminho, né? Então, você me mostrou o quê? Os números que eu não conhecia naquele momento. O que eu deveria fazer? Qual é a receita de bolo? E naquele momento, no momento inicial, eu imagino que assim, eu não tinha nada. Eu era um livro em branco, uma história a ser escrita. E você, com o teu conhecimento, pela tua experiência, já tinha mais de ano, né, como experiência, tendo sucesso. Então, o que você me trouxe foi aquele conhecimento que eu era leigo, eu era ignorante sobre este negócio. E aí, sim, eu entendi que era possível. Rapidamente, a gente conseguiu atingir aquelas primeiras metas iniciais, porque a gente tem algumas pessoas também que sonham, né, de conquistar o mundo, mas nem aprendeu a voar ainda, né? Então, chegar, subir degrau por degrau, para você saber e se desafiar cada vez mais. Então, acho que isso foi o grande aprendizado que nós tivemos juntos, né? Eu sei que eu também sou um cara questionador, um cara difícil, né? Então, assim como eu aprendi com você ser talvez mais humano, ter um impacto maior, de questionar as pessoas e fazer as pessoas refletir, já eu, racionalmente, eu precisava desse empurrão, né? Isso é uma coisa que eu não tinha naquela época, porque eu sempre fui um cara cartesiano, né? Para mim, 1 mais 1 é 2. Tinha essas respostas. Você já tinha uma visão diferente disso tudo, né? Então, acho que esse grande aprendizado foi poder pensar um pouco fora da caixa. E você veio também, como você disse, é empresário, mas teve uma postura muito legal, veio com humildade, né? Para querer aprender. Poderia botar a banca ali, né? Mas veio com disposição, aprendeu, passou no processo e está aí até hoje, cada vez brilhando mais. Isso é importante. Você acredita que lá no início, né, ou no nosso treinamento, você disse, já foi muito intenso. De que maneira eu fiz você melhorar como vendedor? E quais foram os pontos que você acha
que eu te ajudei? Porque você já era vendedor, né? E um cara corrido já, né? Cascudo. Mas é como eu disse, né? Eu venho de uma formação técnica. A minha primeira experiência de vendas foi em 2001. Eu vendia um produto técnico, um produto que exigia demais de eletrônica, de mecânica. Então, para quando você tem essa experiência e essa vivência, falar com quem trabalha com isso é fácil. E aí você vai ganhando cancha, vai entendendo as pessoas e você vai evoluindo. Quando eu vim trabalhar com uma pessoa física, né, para vender um produto novo, a qual eu não tinha experiência alguma, te confesso que eu não tinha know-how disso. Algumas coisas não eram numéricas. E é uma coisa que eu demorei para aprender. E o que você trouxe, Ricardo? Você trouxe um conhecimento muito mais do coração, da emoção, do sentimento. Né? Algo que eu não tinha. Então, realmente, por que postura de aprendiz lá no passado? Porque eu precisava aprender isso. E número não vende. No nosso mercado é muito mais o sentimento e a emoção. É isso, o depoimento do Jaime, ele fala bastante aí e mostra a diferença, né? A venda que eu gosto muito é a venda por identificação, que envolve essa questão de colocar o sentimento, a ideia, o cliente se identificar com você e com o produto. É mais ou menos isso que ele está falando aqui, mas não dá para ir muito, que aqui seria um tema para outra aula, outro treinamento, ok? E agora eu quero colocar aqui o depoimento do Alexandre Campagnoli, que também é um vendedor muito experiente, que eu contratei há alguns anos, também tive a oportunidade de treiná-lo, e hoje ele segue sua carreira aí como homem de vendas e empreendendo em vendas. Eu desconhecia a técnica de venda. Eu vendia porque sou uma pessoa empática e gosto de vender, mas o conceito estratégico da estrutura de vendas, de como ela funciona pelo comportamento humano, era algo que eu desconhecia, na verdade. E fui aprender com você na parte de treinamento. E depois na prática, na lógica aplicada. Sim, sim. Na verdade, você é a prova de que quando você já é bom, dá para melhorar ainda. Porque você já tinha muita experiência em vendas, sim. Mas ainda desconhecia algumas técnicas. Né? E te aprimorou ainda como profissional. Foi através do volume de atividade que você me mostrava o que eu tinha que ser feito. E não trabalhar na loucura, a gente trabalhava bastante realmente, mas não era aquela loucura de não estar planilhado. Então, por exemplo, você me mostrava as estatísticas de conversão, o quanto que eu tinha que fazer no ano, o quanto que eu tinha que fazer no mês, o quanto que eu tinha que fazer na semana, de acordo com o objetivo que eu queria alcançar. Então, esse volume de atividade planilhado e demonstrado no começo foi muito importante. Em cima disso, a gente fez a atividade e em cima disso veio o resultado. Porque você no começo lá, você falou, você tem que vir como um aprendiz. Apesar de você ter mais de 20 anos de mercado financeiro, ser formado, ser pós-graduado, você tem que vir com uma cabeça de aprendiz. E eu fui, escutei, aprendi, creio que aprendi bem, e veio o resultado, pela postura de aprendiz, na verdade, também, né? Falei, puxa, mas e para mim foi um aprendizado, porque o que eu vou ensinar ainda para esse cara? Ele já conhece muito, tem muito resultado, e eu vi que realmente você teve a humildade, né? Que poucos têm, né? Você sabe disso, de querer realmente aprender, né? Tanto que você está usando isso aí agora, né? Está tendo a humildade de aprender de novo um novo negócio. É o nosso ciclo de vida. Você me falou das suas ambições e você queria estar entre os primeiros. E acredito que nos 6 primeiros meses já estava ali entre os 2 primeiros do escritório. Né? Tinha uma moça lá que a gente sabe, é um mito, e você colou no mito. Né? 6 meses depois, tanto que 6 meses depois você já era o melhor da equipe. Tá, e você falou aí que aprendeu as técnicas de vendas comigo, sobre o treinamento. E dentro do que eu te treinei, o que você acha que te ajudou, né, que você falou aí, e quais pontos foram que mais você acha que foi importante para você? Era um negócio novo para mim, né? Por mais que eu vendesse e tal, mas era um produto novo. E em cima do comportamento humano, o que eu desconhecia. Lembra que eu falei das técnicas de venda? Sim. As técnicas de venda não funcionaram para praticamente todos, porque é um comportamento humano. Então, ter uma sequência de venda, eu acho que foi o que eu mais aprendi.
fazer as coisas em uma sequência. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Então, é aprender sobre o comportamento humano e sobre a estrutura de uma venda, até chegar no final de pegar a assinatura de um contrato. É isso aí. O Alexandre nos mostra que, e ele me provou também, ao decorrer da minha carreira, que quando você tem um método, ele funciona para o cara que está iniciando, para o cara que está mal, para o cara médico e para um cara já realizado profissionalmente, ele potencializa o que o cara tem de bom e mesmo assim o grande vendedor de muita história, ele vai estar aprendendo quando ele entende isso, como o Alexandre disse, a estrutura de um processo de vendas. Né? Um cara tão realizado já profissionalmente ainda não tinha esse conhecimento. É isso aí. E por último, eu quero colocar um menos sênior, né, que é o Heron. Ele fala também aqui um pouco do que ele aprendeu no meu treinamento com o método CAT. E o que você acha que pode falar do meu treinamento e o que você acredita que aprendeu nesse período de treinamento comigo? Muito da disciplina em termos de organização com o tempo, né? O próprio modelo que você proporcionava para a gente, ele carregava muita disciplina, né? Então, era um horário, era ter a agenda pronta e preparada, e inclusive em termos de logística para deslocamento, enfim, ter isso tudo muito organizado. Então, essa disciplina de organização foi fundamental mesmo. E, querendo ou não, ali, o teu acompanhamento do meu lado ali no início, isso também foi fundamental, porque ali eu pude aprender e tirar as dúvidas que eu tinha ao vivo e correções que eu precisava ter. Eu tinha as correções ali em loco, então também eu acho que isso evitou, né, ou pelo menos aí aliviou os riscos de eu cometer algum erro com algum cliente no futuro. Então, ali no começo ajudou bastante, né? E assim, o que ficou realmente muito forte na minha mente foi esses momentos aí. E um dos principais males, né, acho que da nossa vida de vendedores, é lidar com frustrações e ansiedades. E nada melhor que isso do que um bom planejamento que tem um modelo. Então, assim, simples, entender para onde ele vai te levar e para onde ele vai te direcionar. Com isso, você vai saber para onde é o teu caminho, como lidar com as frustrações, como lidar com a ansiedade, você vai saber para quem você está vendendo, para quem você não está vendendo, o que está bom, o que está quente, o que está frio. Então, sem modelo, não dá para viver no mundo de vendas, de verdade. Aí, Heron falou e disse. Apresentei aqui 3 grandes profissionais treinados por mim, todos na Crescente, e mostrando a importância de se ter um método, né, um modelo a se seguir para crescer e se perpetuar no mundo das vendas. Ok? E quem sou eu? Estou falando aqui um pouco, né, mostrei alguns testemunhos aí. Eu sou de Londrina, aqui, que é o interior do Paraná, né? Eu falo porta, eu falo armário, lá no Paraná, mas vim para a capital, né? Que é Curitiba, a capital do Paraná, e estou aqui já há mais de 20 anos. E, como todos, né, nós da área de venda, eu sempre tive sonhos, né? Crescer em venda, ser um grande profissional, ter sucesso em tudo que eu fizesse, em tudo que eu fiz, né? E assim como você que está do outro lado me olhando deve ter os seus sonhos, querer conquistá-los, e eu não sou diferente de ninguém. E eu tinha a noção que, né, quando você imagina, faz um plano para a sua vida ali, iam ter as dificuldades, mas eu não sabia que o caminho das vendas eu trilharia com tantas dificuldades, justamente pela falta de conhecimento. Em alguns momentos, eu confesso que eu pensei em desistir e até não desistir, por falta, talvez, em alguns momentos, de oportunidade. Mas eu digo que valeu a pena, e quando eu olho para trás, eu lembro dos momentos difíceis,
que me trouxeram até aqui, me forçaram a aprender, a dar cada vez mais de mim. E eu lembro de momentos que eu passei 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vender. Isso realmente é muito frustrante, mentalmente nos abala muito, e principalmente também no bolso. Teve vezes de eu ter que vender ticket restaurante, vender vale transporte na época, para me manter de pé e em busca do meu sonho de vencer. E a minha história começa há muitos anos atrás em vendas, né? Quando eu ainda era uma criança, eu não pensava, né? Quando você é criança, não tem muito o que pensar. Você está ali vivendo e pensando, tendo seus sonhos ali do momento. E eu era criança e via meu pai, e às vezes meu pai me levava, meu pai trabalhou sempre também com vendas, né, e tinha um sucesso. Ele conseguia manter a nossa vida. Não vou dizer que ele teve sucesso, né, não alcançou onde o sucesso que eu alcancei profissionalmente trabalhando com vendas, mas a gente tinha uma vida de classe média, né, não classe média alta, classe média. E era uma vida com fartura. Mas eu não... E algumas vezes, quando ele estava na venda externa, uma época da vida dele, ele tinha oportunidade ele me levava junto, né? Ele tinha essa oportunidade. Eu ia, via ele entrando, falando com os clientes. Às vezes já era agendado, às vezes não era. E ele levava um tempo, eu ficava de longe, lá de fora, vendo, e eu via ele conversando com as pessoas. E aí eu perguntava para ele: pai, como que você vende? Como que o senhor vende? E ele dizia: eu vendo. Cara, isso me dava um frio na espinha, né? Porque eu não conseguia entender. E quando ele falava isso, eu vendo, meu pai nunca foi, o negócio dele era vender. Ele foi até supervisor algumas vezes na carreira dele, mas ele nunca foi muito bom de treinar. E isso me dava realmente muitos calafrios, porque eu não conseguia entender e eu imaginava, se um dia eu tiver que viver disso, de vendas, eu vou passar por muitas dificuldades. Eu acredito que eu passe fome. E eu tinha meu pai como inspiração, mas eu decidi, vendo ele vender, que eu não queria trabalhar com vendas quando eu ingressasse, né? Tivesse que trabalhar, eu sabia que um dia ia chegar. É que eu estou falando de uma época que eu tinha 9, 12 anos, né, e que eu via meu pai vendendo. E me dava muito medo, e eu tinha decidido ali: não, vendas, não, jamais. Mas, logo da minha primeira oportunidade profissional, eu vi que eu não tive como fugir. Eu fui trabalhar numa rede de fast food, mas fui ali realmente, logo à frente, vocês vão entender, que eu tive que dar os meus primeiros passos na área comercial, no trato com os clientes. Eu achei que eu estava salvo, mas não estava salvo, né? E agora eu quero dizer de como eu tive a ideia do método CAT, como que isso surgiu e como isso foi se montando ao longo da minha vida. Eu dei um pequeno brief aqui do meu início, meu medo, meu pavor de vendas. Por mim, eu jamais iniciaria em vendas, e hoje é algo que eu adoro e não consigo me ver longe da área comercial. Mas essa história, né, eu já falei um pouco do meu pavor, eu via o que meu pai fazia e eu achava que eu realmente não conseguiria. Mas logo no meu primeiro emprego, eu tenho que voltar lá atrás, no meu primeiro emprego, e onde eu fiquei por 10 anos, foi a base do meu início de trabalho, e eu ainda tinha 15 anos, eu iniciei no McDonald's. McDonald's, uma maior rede de fast food do mundo, e aí eu pensei: estou a salvo, não vou trabalhar com vendas. Então, lá eu aprendi a trabalhar em todos os setores. O McDonald's tinha isso na época, não sei como funciona hoje em dia. Então, aprendi a ser chapeiro, aprendi a limpar chão, até o chão aprendi a limpar, aprendi a fazer batata, fazer fritura de batata, trabalhar com produtos de fritura. Só que tinha o gestor, na época, ele insistia muitas vezes, ele me lançou no caixa, trabalhar na linha de frente, atendimento com o cliente, onde você tinha que
né, atender. Inclusive, tinham 7 passos de atendimento. Eu aprendi, eu sempre fui muito disciplinado, eu era muito feliz trabalhando ali, mas eu odiava trabalhar na parte que falava com o cliente. Eu não queria ter esse contato. E o gestor ali foi me desenvolvendo e ele tinha acesso a alguns números. Eu questionava ele, ele falava, Ricardo, você é mais rápido que a maioria, você atende mais clientes em menos tempo e você tem um ticket médio maior que os outros. Então, você vai continuar ali. Ou seja, ali eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a gostar de ter esse contato com o cliente. Foi o primeiro treinamento de vendas que eu tive. E eu percebi que eu tinha esse talento, né, para falar com pessoas. Então, eu era muito ágil e muito rápido. E esse gestor mostrou isso para mim. E eu comecei a gostar. Então, eu comecei a me destacar. Fui onde eu cheguei até gerente de loja, né? Eu fiquei 10 anos, eu cheguei a gerente de loja, gerente, né, geral de um McDonald's. E ali, nesse início, eu entendi que início, são 10 anos, né? Só que eu queria mais, porque era um salário fixo, e eu percebi que eu podia crescer mais. Quando eu cheguei a gerente, eu queria mais, eu sempre fui um sonhador e uma pessoa ambiciosa. E foi então que, depois de 10 anos, eu decidi, vou buscar outras oportunidades em minha vida, na área de vendas, né? Porque como gestor eu também lidava com clientes, com pessoas, eu já era uma pessoa comercial. E quando eu fui de fato a viver somente de comissões, aí eu tive que, entendi realmente que eu tive que vestir as sandálias da humildade. De 2000 a 2006, eu passei um vale. E eu tentei de tudo. Eu vendi título de capitalização, eu vendi plano habitacionais, eu vendi consórcio, eu vendi de tudo. Eu tentei até empreender nesse momento. E nesse momento eu só não desisti de vendas porque eu não conseguia outras oportunidades. E eu me lembro de uma passagem até no consórcio, que eu estava concluindo a faculdade, e teve um momento que eu estava sem carro, e eu, depois de um dia frustrante, muitas vezes, de trabalho, eu ia para a faculdade a pé. E da parte do consórcio, ali do escritório do consórcio até a faculdade, era em torno de 10 quilômetros. Então, todo dia eu andava 10 quilômetros. E na volta, na época, minha namorada me ajudava com uma carona algumas vezes. Outras vezes não, eu tinha que voltar de ônibus. Depois eu consegui adquirir um carro novamente, mais para frente. Mas, nessa época, eu lembro que eu não almoçava para economizar o ticket de restaurante, né, o vale-refeição lá na época, e economizar o vale-transporte, o que me ajudava a pagar as mensalidades da faculdade. Então, muitas vezes eu ficava sem almoço, outras vezes eu almoçava um pão ou 2 pães, né, para me manter de pé, me manter feliz. Feliz não, me manter de encontro ao meu sonho naquele momento. Foi um momento, eu digo que um momento crítico da minha vida. Eu falei, meu Deus, mas eu acreditava que eu podia vencer, e eu ia vencer trabalhando na área comercial, e a faculdade ia me abrir caminhos, né, para uma carreira em algum local. Eu só acreditava nisso, né? Eu pensava, cheguei aqui, daqui não tem mais volta. Está aqui um pouco da minha história, né? Meu jovem ainda no McDonald's, aqui se desenvolvendo, né? Já como gestor. E do lado aqui, eu um pouco já estava realizado como vendedor. Eu digo que 2000 a 2006, mas em 2006 eu tive uma oportunidade de trabalhar em um grande grupo, né, com a bandeira da Ford, mas um grande grupo de concessionárias. Foi ali que tudo começou a mudar. Sabe quando você chega já no limite e pensa em desistir e acha que não dá mais? E ali eu tive a minha primeira oportunidade, né, 16 anos depois, realmente, de me mostrar como um grande vendedor.
Eu fiquei 2 anos trabalhando como vendedor. Em 24 meses, eu bati 24 metas. Né? A oportunidade veio e eu já estou pronto, estou cascudo, já sou um cara diferenciado. Em 2008, veio a oportunidade de trabalhar com uma grande multinacional e onde começaram a vir as conquistas. Eu comecei a colher os frutos de tudo que eu tinha plantado até então. Então, foram reconhecimentos nacionais, foram reconhecimentos internacionais. Aí é o momento de desfrutar, até essa foto aí com o vice-presidente de operação, né, comercial e da companhia que eu ainda represento hoje. E eu digo que de lá para cá, de 2006 para cá, nós já estamos em 2022, o crescimento foi exponencial. Assim como eu disse, mostrei no início ali a questão dos meus extratos, alguns profissionais que eu treinei. E eu digo que realmente é uma profissão que vale muito a pena, vale o esforço, e foi fantástico. Eu digo que eu faria tudo novamente, porque até então foi uma jornada extraordinária. Lógico, eu não sou saudosista ao ponto de lembrar da parte ruim, mas isso me trouxe até aqui. Aqui estão alguns troféus, eu estava fazendo levantamento de uma organização esses tempos, né, aqui em casa, no escritório, e eu fiz um levantamento dos últimos 10 anos que eu conquistei. Aqui são alguns troféus, né? Tirei essa foto aí, alguns troféus de alguns reconhecimentos nacionais e internacionais dos últimos 10 anos. Estão aí. E, mediante tudo isso, quando eu estava fazendo esse levantamento, eu entendi que eu podia, eu fiz uma reflexão de como eu tinha chegado aqui, um balanço da minha vida. Isso eu acho que é muito importante fazermos na nossa vida, algumas vezes. E eu percebi que ao longo da última década, os últimos 12 anos, digamos assim, eu treinei mais de 40 pessoas. Meu sucesso foi exponencial. E essas 40 pessoas, a grande maioria, ou se não todos, mas muitos, chegaram a muito sucesso profissional, a rendas extraordinárias, foram treinadas por mim através do método que eu entendi, fui aprendendo empiricamente até ali 2016, e depois eu fui escrevendo sobre isso. E eu percebi que eu conseguia, o método, né, funcionava para mim, e quando eu replicava, funcionava para outras pessoas. E eu passei a perceber, puxa, se eu faço isso para mim, funciona. Se eu replico isso para outras pessoas, funciona, por que não levar isso a grande escala? E ajudar pessoas que eu jamais estive com elas a se desenvolverem e diminuir o sofrimento das vendas. Vendas, lógico, sempre vai ser estressante, mas por que não levar a outras pessoas? Foi aí, então, que eu desenvolvi, né, eu analisei e entendi que é o que eu chamo de CAT. Eu entendi que grandes profissionais, eles têm conhecimento, atitude, hábito e técnica. Conhecimento de produto, conhecimento de serviço, autoconhecimento, conhecimento de técnicas, conhecimento do negócio. Eles sabem muito sobre isso. Eles têm forte atitude para agir em cima do conhecimento que eles têm e adquirem bons hábitos de sempre estar evoluindo. E também conhecem técnicas de venda. Eu entendi isso, porque uma coisa é você saber, você aprender algo que já existe. Outra coisa é você entender e aprender a compilar isso. E os anos me trouxe essa sabedoria. E quando eu entendi que eu posso compartilhar isso com as pessoas e diminuir a busca delas, né, encurtar, né, e fazer até com que elas sofram menos do que eu sofri, falei, cara, pensei, eu tenho que levar isso para outras pessoas. E aí eu desenvolvi o método CAT de vendas. E qual que é a dificuldade das vendas? Primeiro, a venda nós sabemos que ela é difícil. O dia a dia, aquela questão de, às vezes, não vendeu aquele dia, ela é difícil, ela nunca vai ser fácil. A venda, ela é estressante. Por um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, 2 meses ruim, e também isso nos dá uma pressão.
Porque chega muitas vezes, né, de dia de ruim, mês ruim, nós não batemos a meta e a pressão, ela vem. E como eu falei, né, vendas é metas, o sucesso está linkado diretamente a metas. Um mês ruim, não bater meta um mês, não bater meta 2 meses, só vai dificultando a nossa ascensão profissional e ascensão financeira. É o contrário, né? Ela vai pesando literalmente em nossos bolsos. E por que tudo isso que eu estou falando é ruim? Atrapalha os vendedores, porque quando você está no momento ruim, você fica pensando somente nos problemas, em besteiras, muitas vezes nos unimos a pessoas que não vão nos ajudar, em vez de pensarmos na solução. E quando nós estamos nesse momento de desespero, vem o desespero com a meta. Não bato a meta um mês, não bato a meta 2 meses, a renda diminui, às vezes eu não consigo um bônus a mais, uma premiação a mais, uma comissão a mais, justamente por não estar batendo a meta. O que aumenta a minha pressão com o meu gestor, na empresa, né? Começa a bater o desespero, as contas começam a vir, vem a pressão do cônjuge, a pressão dos filhos, a pressão aumenta, de tudo quanto é maneira. E parece que quando estamos com mais pressão, os nãos, eles ficam, como eu coloquei aqui, com letras maiúsculas, com letras garrafais. E só aumenta o desespero. E por que o meu método de vendas, o método CAT, funciona? Porque dentro do meu treinamento, do meu programa, eu esclareço a amplitude da venda. Qual que é a importância do vendedor ter conhecimento, ter atitude, ter hábito, ter técnica? Aí eu mostro a visão do vendedor, porque é algo que eu passei e passo por isso o tempo todo. Que eu vejo pessoas passarem por isso e eu enxergo os dois lados, como vendedor e como treinador. Eu sei que quando ele é aplicado, ele funciona. Está aí logo no início desse vídeo, que eu mostro o depoimento de grandes vendedores e mostro também os níveis de rendas que eu alcancei e que eles também alcançaram. E por que o método CAT funciona? Porque ele foi testado por mim, por essas pessoas e por mais de 40 profissionais que eu treinei, principalmente na última década aí. Ok? Alguns exemplos disso. O que eu gosto, dentro do meu treinamento, de explicar para as pessoas, principalmente na técnica de venda, que uma técnica complementa as outras, né? Eu falo em muitas técnicas de vendas dentro do meu programa, dentro do meu método, ou seja, mais de 30 técnicas, mas você não consegue usar todas as técnicas ao mesmo tempo, mas uma técnica complementa a outra. Eu também não consigo desenvolver aplicar apenas uma técnica e achar que isso vai me ajudar a vender. Às vezes, lógico, eu vendo na sorte, eu vendo no susto, eu vendo na força, mas só isso nos cansa. Então, o vendedor ele consegue entender como aplicar a técnica e como dar base para uma técnica principal, outras técnicas por trás. Às vezes, para eu utilizar uma técnica, eu tenho que entender que eu tenho que utilizar 2, 3 técnicas ou 4 antes. E como fazer isso funcionar na prática. Eu também falo, o método CAT, eu já tive muitos treinamentos, e às vezes a gente vai em muitos treinamentos, e esses treinamentos, lógico, me trouxeram até aqui. Eu tive mais de 100 treinamentos, mas eu nunca vi um treinamento que me mostrasse um conjunto de tudo. Por exemplo, às vezes eu vou num treinamento, fui em treinamentos que falam só sobre técnicas de venda, outros que falam só sobre conhecimento, sobre como agir, como ter atitude, como fazer um planejamento, como eu desenvolver as minhas metas, como eu me planejar. Falam só sobre bons hábitos, sabe? Mas nunca eu tive um treinamento que ele abrangesse tudo. E o método CAT, ele abrange tudo. Por quê? Porque eu sei das dores dos vendedores. Eu senti muitas dores. Lógico, hoje no outro nível, mas também sinto as dores dos vendedores, as dores das vendas.
nas dores do gestor. Então, foi escrito justamente para isso, para ajudar a encurtar o caminho, realmente o vendedor ter uma linha perene de crescimento. Vou dar um exemplo aqui sobre técnicas de vendas, que eu acho que pode agregar, né, e já te dar uma noção. É uma técnica interessante mais. Eu falo dela por quê? Porque ela realmente é usada, ela pode e deve ser usada em todo o processo, em todos os clientes. Outras técnicas, não. Mas o interessante mais, ele é para você parar, respirar, respeitar o ponto de vista do seu cliente e não ser indelicado com ele. Porque muitas vezes a gente fala, o cliente está falando ali, dando a opinião dele, a gente, não é assim que funciona. Você está até sendo educado, mas está sendo deselegante. Não, o processo é assim. Então, para você não dar aquele não imediato para o cliente, porque se você não gosta de ouvir não, você não gosta de ser uma pessoa que contrapõe você, o cliente também não gosta, muito menos o cliente. E o preparado nesse momento para o atendimento é você, somos nós, pessoas de venda. Vou dar um exemplo simples aqui e genérico de como funciona. Você está falando ali com o seu Adão, né, conversando, e de repente o seu Adão olha para o céu está azul, e ele fala, nossa, o céu nesse momento está verde e vermelho. Só que você está olhando que o céu está azul. É um dia bonito. E daí você olha e escuta ele falar sobre aquilo. Então, você pega, vai para trás, usa o interessante, respira, fala, não posso ser delicado, né? Aí você diz, nossa, Adão, muito interessante seu ponto de vista do céu, né? Que ele está vermelho e verde agora, com duas cores. Mas eu estou olhando para o céu nesse exato momento, eu estou vendo que ele está vermelho, está azul, não verde e vermelho. Você consegue perceber isso nesse momento? De repente, ele consegue não perceber, né? Porque é a opinião dele, mas você colocou o seu ponto de vista de uma maneira educada. Então, o interessante mais, ele pode ser usado em todo momento da venda. Se ele contrapõe que não, fala, é interessante realmente o seu ponto de vista. Legal, mas eu estou vendo ele azul, confesso para você. Pronto, não tem por que você conquistar a antipatia do seu cliente. Você tem que ser empático a ele e que ele seja empático a você. Fazer o rapport. Ok? Aqui eu também quero falar de uma outra técnica que eu acho na demonstração de produtos que é importantíssimo. Características versus benefícios. O cliente compra o quê? Característica ou benefício? Não, o cliente compra benefício. Aquilo que vai resolver o problema para ele aqui. Ele quer entender para que aquela característica funciona. É importante falar só os benefícios? Se você falar só os benefícios, é mais fácil você vender do que se falar só as características, porque aí é a parte técnica. E muitas pessoas não querem saber da parte técnica. Alguns sim e outros não. Então, quando você une os dois, isso você começa a ter um poder. Isso é uma técnica de venda. Por exemplo, eu quero vender um carro para um cliente e falo para ele, esse carro tem freios ABS e com ABD. Isso é característica. Com 6 airbags. Isso é muito bom para você. Bancos em couros. Você começa a demonstrar para o cliente o carro. Computador de bordo, olha aqui que maravilhoso. E câmera de ré. Você vai lá e demonstra e mostra a câmera de ré para ele. Legal. Tá, mas o cliente quer saber o que isso vai ser bom para ele. Então, ele tem que entender que os freios ABS e os freios EBD vão dar segurança para ele. É um sistema de frenagem e de estabilização do carro, principalmente no caso do EBD, nas curvas que vão dar segurança para ele e para a sua família. Vai evitar com que ele realmente, quando ele frear, o carro não derrape, independente de estar na chuva ou não, o carro vai frear como ele precisa. Então, vai dar segurança para ele, quem estiver dentro do carro com ele, se for a família dele, e vai evitar um acidente. Puxa, quem não quer evitar acidente? Então, você já desenvolve um gatilho nele. Esse é o benefício. Ele entendeu, isso vai me dar segurança. Então, quando eu frear, vai ser bom. Depois, se você faz um teste com ele ali no carro, dá para fazer, né? Um teste drive. Ele tem 6 airbags. E se uma eventualidade acontecer e você desperceber,
né, você não conseguir controlar e frear no momento errado, você ainda tem 6 airbags que vai dar segurança para você, novamente, e para as pessoas que estão dentro do carro. Ou seja, é a segurança da segurança. Olha só que importante. E aí vamos falar aqui de facilidade também, são bancos em couro, o que vai possibilitar ter aquele cheiro agradável do couro e se a praticidade numa questão de se alguém por entrar bebendo alguma coisa dentro do seu carro, derrubar algum líquido, é muito mais simples limpar e secar o couro do que, às vezes, se não for couro, for um estofado, por exemplo. Computador de bordo, olha só, vai te permitir ver a autonomia do carro, né? Então, você vai perceber quanto tempo, né, quantos quilômetros vai fazer com o carro, vai permitir, muitas vezes, te ver a calibragem dos pneus, vai permitir te ver várias outras situações que, sem o computador de bordo, não seria permitido. Então, você vai entender toda a autonomia do carro, a calibragem do pneu, quantos quilômetros ele está fazendo com litro. Então, isso é muito importante. E câmera de ré, em vez de você ficar, muitas vezes, só olhando à mercê dos retrovisores ou ter que olhar para trás para não bater, a câmera de ré já te permite que você olhe de dentro do carro numa situação muito mais confortável, evitando que você bata no seu carro ou no carro de outro quando você está manobrando. Olha só, fica muito mais claro para o cliente entender isso. E o que eu estou falando aqui parece óbvio, mas muitos vendedores não fazem. E eu também sou vendedor, eu sou da área comercial, sou gestor de venda, mas eu também sou um cliente. E eu vejo as pessoas cometendo esse erro básico de não usar o interessante mais e demonstrar por que aquela característica é importante e vai solucionar um problema, né, daquele cliente, ou no que vai beneficiar ele. E é por isso que eu quero falar aqui da oportunidade, que é o método CAT. Veja só, o vídeo está ficando muito extenso já, então, até o momento, é o máximo de informação que eu posso entregar. E eu preciso te mostrar a oportunidade do método CAT. O que ele funciona, no que ele vai ajudar, e as pessoas podem achar, tá, Ricardo, mas o treinamento, você está me falando, eu posso aprender lendo. Agora me diga um médico que aprendeu lendo. Um vendedor que aprendeu lendo sem ir a campo, um professor que aprendeu só lendo. Ele tem que colocar em prática, ele tem que estudar, ele precisa de alguém para orientá-lo, para falar, ó, isso é certo, isso é errado, e o caminho mais correto é esse aqui. Todos nós precisamos de orientação, e é para isso, essa é a ideia de eu estar aqui. Encurtar os seus caminhos e demonstrar realmente o que funciona. E o método CAT faz isso. O que o método CAT vai fazer com você? Ele vai te mostrar os caminhos corretos para aumentar a sua venda. Como você vai fazer para se conectar com o seu cliente, de que maneira, de que forma. E aí você vai realmente sentir orgulho de mostrar, não, eu estou no caminho certo. Ou mais orgulho de você ainda, já estava no caminho certo, eu ainda posso ter mais resultado ainda trilhando um processo, né? Aprendendo um processo de venda comprovado e consolidado ao longo de mais de 30 anos. E como que o método CAT é dividido? Eu falei em 4 letras, mas ele é dividido ao total em 5 módulos. E aqui você vai entender por quê. O módulo 1 fala do conhecimento. Entender a importância de você ter um aprendizado constante. Estar sempre nesse processo de evolução. Eu vou falar sobre 7 tópicos importantes, né? E tudo aqui focado em vendas. Lógico que serve para a vida, mas o foco aqui é tudo direcionado, os tópicos e dos módulos direcionados, falando das dores e de como resolver e de como aprender realmente ser um vendedor sempre na crescente. E no conhecimento são 7 tópicos. E quais são eles? Entender, o primeiro, né? Entender o que é venda e quais os tipos de venda.
Segundo, por que eu quero aprender a vender? Ou viver de vendas? São questionamentos. O que devo fazer para evoluir nas vendas? Se conhecer e saber qual que é o seu propósito. Quinto, saber a quem recorrer ou a quem se espelhar. Nós temos que se espelhar em alguém. Saber elaborar as suas metas. Isso é importante. É planejamento. E conhecer e entender os seus números. O vendedor tem que saber. Né? Tem empresas que controlam isso e tem empresas que não controlam. Independente disso, você tem que saber disso. Módulo 2, fala da atitude. A importância da atitude realmente para um vendedor, de ir atrás, de se desenvolver e fazer o que tem que ser feito. E como se desenvolver a atitude de um vendedor, né? Nesse módulo, são 4 tópicos que eu falo sobre paciência e persistência. Fazer o que tem que ser feito. A atitude de sempre falar a verdade para o seu cliente. Como realmente eu falar tudo o que tem que ser falado sem perder a venda. Se combinar algo, tem que fazer. Então, são os 4 tópicos da atitude. Módulo 3, hábito. Entender a importância de desenvolver os bons hábitos para as vendas. Aqui eu falo de 10 tópicos, que é levantar cedo, estudar, treinar, praticar, sorrir, saber ouvir, pontualidade, bater metas, ritmo de trabalho e observar. Isso aqui não foi feito por acaso, foi pensado ao longo de anos, né? Testado, retestado por mim e por outros profissionais. Módulo 4 é o módulo de recapitulação. Eu digo que é o módulo preparativo para entrar para o módulo 5, que é o das técnicas. Porque muitas vezes o vendedor acha que ele apenas tem que saber técnicas. Não, meu amigo, se você não for atrás de conhecimento, se autoconhecer, conhecer de tudo que envolve o seu negócio, seu produto, seu serviço, se você não tiver atitude, entender a importância da atitude em vendas e desenvolver bons hábitos, não adianta somente saber técnica. Então, o módulo 4 é o módulo de preparação para a entrada no módulo 5, que é o módulo das técnicas. Aí sim eu chego no módulo 5, que é onde eu vou te entregar mais de 30 anos de minha experiência desenvolvendo, aprendendo técnicas de vendas. Né? Ele foi, como eu disse, testado e comprovado. Eu vou explicar todas as técnicas de vendas que eu aprendi e desenvolvi ao longo desses anos. Né? São 31 técnicas de vendas nesse módulo de técnicas. Algumas eu adaptei, outras eu até criei, né? E a maioria, claro, eu aprendi e fui adaptando para mim e para os mercados que eu estava de vendas, que eu estava trabalhando e atuando no momento. Só que eu entendi que elas funcionam em qualquer mercado, qualquer tipo de venda. E até para a vida pessoal. Também eu falo nesse módulo de técnica, script de vendas. Isso é importantíssimo. O vendedor tem um roteiro de que fazer, o passo a passo que tem que ser feito, né, durante o processo de venda. 9 técnicas de teatro de vendas, ou seja, é como eu vou aprender a aplicar as técnicas de vendas. Como eu vou aprender a aplicar o script de venda. E como eu vou aprender a aplicar o processo de pedido de recomendações, que eu também falo sobre recomendações nesse módulo. Ou seja, aqui no método CAT está todo o meu tesouro, todas as minhas anotações, todos os meus aprendizados. E quais são essas técnicas? Rapport, criar senso de urgência, né? Ouvir e perguntar. Técnica MID. Puxa, Ricardo, o que é isso? O treinamento fala sobre isso. Perguntas fatais, perguntas invertidas. O interessante mais que eu dei de exemplo aqui, inversão vai e vem. O que é essa técnica? Técnica de resumir, técnica da confusão mental, concordância tácita, adoro essa técnica. Técnica do silêncio. Técnica russa, metodologia, que é, né, aqui o 13, metodologia Chiavok, né, que é um emaranhado de sequência de técnicas para quê? Para tirar esse segredo do cliente, histórias e exemplos, escolha, agregar valor, obrigação e qualificação. E depois, para encerrar, 14, que é o
são os gatilhos mentais. Quais os gatilhos mentais importantes para utilizar em técnicas de venda? Ao todo, são 31 técnicas de vendas. Tá, Ricardo, e tá. Como que funciona o curso Método CAT? Como que eu aprendo? Primeiro, é importante eu frisar aqui que o curso do Método CAT é 100% online, mas sou eu que ministro o curso. Ou seja, ele pode ser, ele é gravado, tá? Ele pode ser acessado de onde você quiser. Isso é legal. No tempo que você quiser. Nós estamos na era de que precisamos ganhar tempo, a era da tecnologia. Olha a importância disso. Você pode acessar andando no parque, andando de ônibus, andando de carro, ouvindo, pelo menos, tá? Isso vai internalizando, você vai aprendendo a todo momento sobre vendas. Eu vou estar ali falando para você. Ok? Como que é a entrega desse curso? Lógico, você vai receber um link assim que você se inscrever. O link vai estar aqui, está aqui, né? No curso, e depois que efetuar o pagamento, vai ser liberado para você através da plataforma Hotmart. É a plataforma hoje tida como a mais segura em compras online no Brasil. E está entre as mais também, né? Ou seja, ele tem validade esse curso por 3 anos. Ou seja, eu considero que isso é um tempo mais do que suficiente para você se desenvolver como profissional de venda. Olha só, eu estou falando aqui em vendas, como é que funciona, mas nessa turma que eu estou desenvolvendo agora, eu resolvi entregar alguns bônus para te dar um empurrão e para você realmente começar, porque às vezes nós precisamos de algum empurrão. Ou seja, eu e a minha equipe entendemos que é importante estar mais próximos das pessoas. Então, o que acontece? Você que vai comprar o Método CAT agora, você tem que entender que você vai ter um atendimento, é um bônus meu, tá? Um presente para você, personalizado pelo WhatsApp, por 60 dias, com direito a uma dúvida por dia. Ou seja, você tem direito a 60 dúvidas comigo. Eu vou estar te respondendo diariamente. O que isso vai te ajudar? A te manter no caminho correto e perceber onde está errando, onde está acertando. Ou seja, você está simultaneamente vendo um curso, aplicando e já tirando as dúvidas comigo. E isso te ajuda a ganhar tempo e errar menos. Claro. Só que fui mais adiante ainda. Eu coloquei mais um bônus. Eu falei com a minha equipe, falei, puxa, eu acho que eu posso melhorar isso ainda para as pessoas. Eu quero estar próximo a elas. Ou seja, você que está entrando agora nessa turma, eu vou entregar além das perguntas, uma consultoria minha por 4 semanas, Ou seja, um mês, seu primeiro mês de treinamento aí com o Método CAT, e o que vão ser 4 encontros com duração de 1 hora, ou seja, nós vamos agendar uma vez por semana, você vai ter a oportunidade de estar tirando dúvidas comigo ao vivo, me questionando, me perguntando, tirando dúvidas por 1 hora. Ou seja, são 4 sessões, 4 encontros comigo aí. Tá bom? E isso vai fazer o que? Vai te potencializar. Então, você vai ter a oportunidade de falar comigo, com o idealizador do Método CAT, e questionar sobre os assuntos do método. O que você está fazendo, se está dando errado, se não está dando errado. Ou seja, você vai ganhar mais tempo ainda e errar menos ainda. Ou seja, você vai dar passos gigantescos aí na evolução do Método CAT aí e na sua evolução como vendedor. Daí você vem e me pergunta, tá, Ricardo, isso é fantástico, legal, você vai dar bônus, já me falou que funciona, você já mostrou quanto ganha, profissionais treinados por você, você falou também das dificuldades, e tive muitas dificuldades mesmo, mas quanto custa? Você está falando, Quanto custa isso? Então, tá bom, vamos ao preço, mas antes eu preciso fazer um breve raciocínio com você aqui. Primeiro, antes de te falar quanto custa, a pergunta que você tem que fazer como o meu próximo aluno é: quanto custa você perder uma venda? Quanto custa? Será que o curso vale isso?
Uma venda. Quanto custa você não bater a sua meta? Nossa, isso dói, eu sei que dói. Quanto custa, muitas vezes, né? Você está lá no final da fila, seus colegas vão almoçar e você não querer se almoçar. Eu já vivi isso. Não ia almoçar por vergonha de ser o último. Me sentir menor que as pessoas. Isso é muito difícil. Quanto custa você adquirir um método aprimorado, desenvolvido por mim, ao longo de 30 anos? Quantos vocês acham que eu investi em treinamentos para chegar até aqui? E quanto custa você saber, você não saber e não conseguir se conectar com o seu cliente? Que é isso que faz você vender no final. Quanto custa os diversos não que poderiam ser sim? E quanto custa você não saber fazer uma leitura do seu cliente? Daí você pode me dizer, tá, Ricardo, entendi, mas eu não tenho dinheiro para essa oportunidade. Então, vamos falar em oportunidade? Já vou mostrar o preço aqui. Imagine que aí na sua casa, na sua região onde você mora, né, na sua cidade, tem um imóvel para vender em um local que você queira muito, que você sabe que ali você vai ser feliz, ou não, mas é uma oportunidade. Esse imóvel custa 300 mil. E você sabe, o preço de mercado dele, você entra lá em sites especializados, ele custa 300. Só que você descobre que esse imóvel está sendo vendido por 80 mil. Você não vai perder essa oportunidade. Independente de você ter dinheiro ou não, você vai dar um jeito, você vai atrás de banco, você vai atrás de parente, você vai atrás de alguém que pode, do dono, fala, cara, eu preciso desse imóvel, você vai dar um jeito. Isso vai te motivar. Puxa, um negócio custa 300, um imóvel, eu preciso desse imóvel. Cara, eu não posso perder essa oportunidade, é minha casa, meu sonho. Você vai pagar 80, você vai dar um jeito. Porque é uma oportunidade. Fazendo essa metáfora, o método CAT aqui para você é uma oportunidade. Então, você tem a oportunidade agora de dar o primeiro passo para mudar, alavancar a sua vida profissional em venda. E quanto custa o método CAT? R$ 86,53 por mês. Em 12 vezes no cartão. Ou se você quiser pagar à vista, R$ 876. É que eu te disse, o preço não é o problema. Se você pegar R$ 86,53 e dividir por dia, dá menos de R$ 3 por dia. Ou seja, está nas suas mãos agora mudar o rumo da sua vida profissional em vendas. De você ir para o próximo nível. O que você tem que fazer? Em algum local aqui vai aparecer para você clicar e você vai ser logado, né? Você vai ser alterado para uma tela de compra. Vai aparecer para você uma tela de compras da Hotmart e ali você vai fazer a opção pagar à vista ou parcelar em até 12 vezes. Eu falei até 12 vezes ali, mas pode ser à vista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 12 vezes. Ok? Então, o que eu tenho para dizer? Não perde tempo, não deixe esfriar. Clica agora e já veja as condições e venha ser o meu aluno. Eu vou ter muito orgulho em poder te ajudar a trilhar esse novo momento da sua vida profissional. Ok? Vamos lá. Clique aí e se inscreva para o meu curso.